Muito boa noite para todos que estão com a gente, acompanhando a partir de agora o Arara em Foco. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. O podcast já virou mania aqui na nossa cidade. Todas as quintas-feiras, esse bate-papo gostoso. E nada melhor do que a gente, nessa quinta-feira, convidar você para estar presente a partir de agora, interagindo com a gente, deixando sua pergunta, deixando seu comentário. A sua participação é importante demais. Já queremos agradecer a todos que estão com a gente nessa parceria, na divulgação desse super podcast. A Geni Eletromóveis, você sabe, comprar barato, economizar, aproveitar ofertas, é na Geni, loja matriz em Arara, filial na nossa região do Brás. Se eu for dizer aqui onde tem uma Geni, eu sei que tem uma perto de você, então aproveita e vai lá agora mesmo. Lojas em Cacerengue, também em Algodão, enfim, todo o pessoal ligado com a gente. Arena Telecom. Essa imagem que você está recebendo agora, essa qualidade é da Arena Telecom. Então aproveite para a Arena Telecom, tá certo? Você que está acompanhando a gente agora, na Arena Telecom você tem sempre a melhor qualidade. Só passar aqui para o meu técnico de som, o seu fone está fora da entrada de fone, viu? Então você não vai escutar aqui a entrada de fone. Tá ok aí? Pronto, ele está aqui me escutando. Tá chegando o som, beleza aí? Pronto, vamos lá. Supermercado Duarte, você tem qualidade e melhor atendimento no Supermercado Duarte. Economia de verdade, vai para o Supermercado Duarte, você também, tá certo? Toca materiais de construção, você sabe, na hora de construir e reformar, toca materiais de construção. Poço Alemir, o melhor combustível é aqui, claro, nosso amigo de sempre, Amarildo Carvalho. Hoje, o nosso podcast está aqui de volta com ele, o nosso amigo Marco Aurélio. Ele que é estudante de psicologia, está aqui com certeza e vai fazer esse bate-papo gostoso. A gente falamos 40 minutos de um assunto muito importante, mas ficamos devendo mais de 40 minutos. O assunto é longo, o assunto é muito bom da gente ser debatido. Então, mais uma vez, como é mais conhecido, nosso amigo Léo Lima, mas hoje ele está como profissional aqui, como estudante, então vou tratá-lo como Marco Aurélio. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Arara em Foco. Inácio, boa noite. É uma honra imensa estar voltando novamente agora em um novo ambiente, um novo estúdio onde que a gente vai interagir aqui de uma forma, e eu fico honrado por ter feito parte do início. Eu fui o primeiro entrevistado e hoje a gente retorna aqui para falar sobre mais coisas interessantes a respeito da psicologia. E hoje não seria diferente. Desde já eu quero deixar aqui um forte abraço a todos os espectadores, aqueles que estão acompanhando o Arara em Foco, como também aqui no Instagram, Saber Psiquismo. Deixo um forte abraço a todos vocês. E hoje a gente vai ter uma conversa descontraída, uma interação descontraída, onde eu irei abordar sobre a inteligência emocional, como também alguns transtornos mentais. Isso é importante, Inácio, a gente está debatendo isso. E uma coisa que eu tenho aqui que agradecer a todos vocês, como nosso amigo Frank aqui na produção, é a respeito de você estar dando essa oportunidade às pessoas de Arara em estar trazendo o seu conhecimento local, trazendo esse conhecimento para a cidade de Arara, onde Arara em Foco será o destaque. E isso vai trazer para as pessoas muitas informações importantes a respeito de cada área. No meu caso é a área da psicologia, e eu tenho o maior prazer de estar passando aqui para vocês. E eu quero que vocês em casa também possam estar interagindo, estar fazendo algumas perguntas a respeito da psicologia. E assim diante a gente vai ter aquela conversa descontraída. Muito bem, Léo. Então vamos fazer esse bate-papo gostoso. Já agradecendo a todos que estão com a gente, já conectados aí, vai deixando o seu comentário. Vamos começar falando sobre o assunto. Qual o assunto aí que você já, de cara, a gente vai tratar, para que a gente possa conversar justamente, né? A gente sabe que é uma área ampla, uma área que precisa ser debatida, às vezes aquela cisma do próprio familiar e ficar assim, lá dizer assim, não, mas será que meu familiar tem isso? Será que meu filho, meu pai, minha mãe, alguma coisa? Então, é bom sempre a gente debater essa conversa justamente para o pessoal ter conhecimento. Como aí, inicialmente eu vou até reavivar a memória de quem está em casa, né, justamente como é que esse tema tem sido tratado atualmente, né? Antigamente era aquele cisma. O tema hoje, o assunto é mais debatido hoje, é mais levado ao conhecimento da população? Não, com certeza, com certeza. Existia sim, existe ainda alguns preconceitos relacionados à psicologia, a você fazer terapia. Mas hoje a terapia é algo que ela vem nos trazer um autoconhecimento. E para isso é interessante a
A gente tem a inteligência emocional, que é o tema que a gente vai debater hoje. E a inteligência emocional é justamente isso, a gente saber lidar com a situação do dia a dia, com o ambiente onde a gente está inserido. Isso, Inácio, é importante quando a gente fala de inteligência emocional, de saber como lidar com essas emoções, saber lidar com os estresses e o que provoca realmente alguns transtornos em nossa vida. Quando a gente fala que existe um preconceito relacionado à psicologia, é porque a pessoa realmente ela não está entendendo a fundo como realmente a psicologia funciona. Qual é o papel da psicologia? E o papel da psicologia realmente é trazer à tona e tirar esse estigma de que as pessoas são pessoas que têm chamado de louco, ou você tem algum transtorno, é um doente mental. Isso é uma forma pejorativa e eu acho muito de baixo nível a gente falar assim. Todos nós hoje temos situações de interação social. Isso nos afeta, sem dúvida nenhuma nos afeta, porque a gente está sendo influenciado pelo ambiente que a gente está, seja no trabalho, seja numa escola, seja num ambiente de relacionamento familiar. Tudo isso influencia o nosso dia a dia. E quando a gente fala de inteligência emocional, uma coisa muito importante que a gente tem que abordar aqui é a questão do sono. Você sabia que é até óbvio, mas hoje em dia as pessoas não estão dormindo direito. Por qual motivo? É a cobrança da sociedade, a cobrança por você ter um bom emprego, por conquistar um objetivo. Isso no dia a dia eleva o nosso nível de estresse. Às vezes a gente não acaba dormindo direito e isso vai afetar a gente no decorrer do dia. Se você passa uma noite mal dormindo, é interessante a gente falar isso, é óbvio, eu volto aqui a repetir, mas as pessoas não se tocam relacionado ao sono. Se você não dormir, se o seu corpo ali... Você sabe, Inácio, que o nosso cérebro é uma máquina. Ela é uma máquina, ela é muito interessante. E o nosso cérebro ele produz hormônios. Ele produz hormônios porque a gente interage com um ambiente. Uma coisa muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar, os meus amigos telespectadores, acho que já ouviram falar essa palavrinha circadiano. O que é o ciclo circadiano? Cir, que é de ciclo, cardiano, porque é durante o dia. O que acontece? Durante a noite, quando a luz do sol, o sol se põe, automaticamente o nosso globo ocular, ele capta essa luz, essa baixa luz, e começa a produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. É isso para que a gente possa relaxar, a gente possa descansar e ter uma noite saudável. Quando esse ciclo ele é alterado, a gente começa a não dormir direito, a gente começa a dormir fora do horário, não ter aquelas 8 horas de noite de sono, isso vai afetar. E de certa forma vai afetar a nossa inteligência emocional, o nosso emocional, e o nosso dia a dia vai ser de péssima produção. Se a gente for trabalhar, interagir, trabalhar com o público, fica difícil essa interação. A gente fica mais irritado, a gente fica mais mal-humorado, e não conseguimos ter essa interação social. Isso é importante a gente falar sobre o sono, justamente isso. E o sono ele tem as etapas. São 4 etapas do sono, que é o sono mais leve, o sono intermediário e o sono que ele é o sono mais profundo, que a gente chama o sono REM, que é uma sigla em inglês, que é Repeat Movement Yes, movimentos repetidos dos olhos, rápidos dos olhos. E isso aí, quando a gente está nesse sono profundo, é como se o nosso corpo ele filtrasse, recarregasse as energias para que a gente pudesse ter uma qualidade de vida melhor. E isso impacta tanto na nossa saúde emocional, nossa saúde psíquica, como também na nossa saúde física. Sem contar também a questão da gente estar fazendo exercício físico para regular realmente. A questão do estresse é uma sobrecarga de adrenalina no nosso corpo, que isso nos deixa altamente ativo, imperativo demais. Imperativo. Essa imperatividade a gente não consegue relaxar. E a partir do momento do exercício a gente consegue modular, consegue controlar esses níveis de estresse que entra no nosso corpo, que vai para a corrente sanguínea, a gente consegue ter um controle e assim podemos relaxar e ter uma noite de sono melhor. Porque quando você está muito agitado, você não vai ter uma noite, mesmo que você durma a noite todinha, mas você vai ter aquele sono leve, qualquer barulho você acorda. E isso
interrompe o ciclo normal de um sono. Justamente falando sobre essa questão de sono, Léo, e aqui eu gostaria de mandar um abraço também para o pessoal da Academia Top Fitness com a gente também. O recomendável são 8 horas diárias de sono. A gente sabe que hoje, no nosso tempo, isso é praticamente impossível, a não ser que crianças ou talvez adolescentes consigam, talvez nem todos, consigam dormir esse período. Geralmente precisa de um tratamento. Como tratar justamente essa questão do sono, como você fala aí? Porque há pessoas que realmente chegam um tempo que não conseguem nem dormir. E isso vai afetar ainda mais o seu dia a dia, afetar o seu jeito de ser, seu humor, seu trabalho. Há um tratamento também para essa questão do sono, como? Olha, o que acontece relacionado ao sono é muito interessante. Essa sobrecarga que a gente passa durante o dia, a gente vai ter um sono irregular. Um exemplo claro é a questão das telas de celular. Às vezes a gente, quando vai para o parque, é o ambiente onde a gente vai descansar, eu mesmo tenho esse hábito, muitas pessoas têm esse hábito, isso é nocivo demais, isso vai atrapalhar, porque a iluminação, tá entendendo? As luzes que o celular infravermelho, que ele joga na nossa retina, isso vai impactar, isso vai atrapalhar esse ciclo, o ciclo circadiano, realmente. É como se a gente estivesse recebendo a luz solar. Isso não vai produzir uma melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono, e isso vai atrapalhar. Um dos fatores mais importantes é evitar o uso de tela contínua. Ter uma regulação realmente, a gente se policiar e ter esse controle, a gente ser mais organizado no nosso dia a dia. Sabemos que é quase impossível a gente dormir 8 horas por dia, mas se a gente tiver 4 horas de sono profundo, isso já é suficiente. Isso já é suficiente, porque durante esses 4 ciclos de sono durante a noite, se for 8 horas de sono contínuo, a gente vai ter o sono mais leve, o sono mais moderado, mais pesado. Mas se a gente tiver pelo menos 1 hora de sono profundo, já vai dar para recarregar. E durante esse ciclo ele vai estar alternando. A gente vai estar num sono mais leve, depois num sono mais moderado. A gente vai ter vários ciclos durante a noite. Mas a partir do momento que a gente obtém e consegue chegar a esse sono profundo, isso já é importante. Mas para isso a gente tem que também nos policiar durante o dia, porque quando a gente altera o nosso ciclo natural do sono durante a noite, às vezes a gente vai dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, conectado a redes sociais, isso vai modular a sua forma de interagir no outro dia. Você vai passar o dia mais cansado, vai passar o dia mais irritado, você não vai conseguir se concentrar. Hoje em dia se fala muito de TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção. Eu acho que é uma coisa até errônea a gente falar que é déficit de atenção. Na realidade é hiperatenção demais que a pessoa tem. Há uma desregulação no nosso globo frontal do cérebro, no córtex frontal do cérebro, onde essas informações elas são obtidas, a gente começa a ter muita percepção, a audição da gente, a gente está conversando aqui, mas nossa audição está captando, a gente não consegue ter aquela concentração realmente. Por quê? Há uma desregulação dessa interação, onde a nossa amígdala, o hipotálamo também, ele capta essas informações e faz um processamento super rápido. Se você pegar uma imagem de ressonância magnética do cérebro de uma pessoa que tem TDAH, meu amigo, a interação dela é 24 horas, a pessoa não consegue relaxar. Não consegue relaxar. E uma coisa muito importante, como eu acompanho o meu nobre amigo psicólogo, neuropsicologia, eu estudo com ele bastante, o Wesley, e ele informa, as pessoas hoje em dia têm muita informação. Hoje a gente temos mais informação do que o imperador da Roma. Hoje uma criança de 7 anos tem muito mais informação, é muita coisa. Como é que a gente vai se concentrar realmente? A gente está no celular, recebe uma notificação. Uma coisa que eu oriento muitas pessoas é tirar a notificação do celular. Porque você está numa interação aqui, está fazendo um trabalho, o celular vibra, recebe uma notificação. Isso já vai tirar a sua concentração. E você não vai produzir. Uma coisa muito importante que a galera não usa, é a agenda. Uma coisa muito importante. A agenda é como se fosse um arquivo extra do nosso cérebro.
para que a gente pudesse estar ali anotando as nossas informações e não se perder. É uma coisa muito importante. Tem que fazer isso, né, Frank? Eu esqueço as coisas. É muito importante isso, a gente ter esse controle para que a gente possa estar se organizando. E a galera hoje ela está perdendo o foco, ela não está se organizando. Faz uma coisa, perde o foco, já vai fazer outra, interação, tudo certo, que a sociedade de hoje em dia, através da cobrança, através das metas do nosso dia a dia, a gente, para quem é casado como você, como eu vou casar agora futuramente com a minha esposa, a minha futura esposa Vanessa, que está aqui acompanhando. Está gravado, pode cobrar. Dando essa força. O que acontece? Tem essa cobrança do dia a dia para você interagir entre a sua casa, nós interagirmos entre a nossa casa, o nosso trabalho e estudo, realmente não é fácil. Mas quando a gente não temos uma organização, não temos um controle, isso se torna muito pior. Por isso é importante, como você falou, o que a gente devemos fazer? É nos autoconhecer realmente através da terapia. Da terapia para que a gente possa estar se entendendo, conhecendo as nossas emoções, para que assim a gente possa estar regulando tudo isso. Regulando para que a gente possa estar nos conhecendo de fato. Eu ouvindo aqui você falando, eu me lembrei de um fato, para quem já me conhece há um tempo aí, eu trabalhei com rádio, e aí, durante um programa que tinha evangélico, e você falando sobre a interatividade, não consegue ficar parado, e o cérebro parece que funciona, eu estava aqui, de um lado, o controle de todo o programa que estava no ar, lá no momento, e ao mesmo tempo, o programa da Irmã Maria, ela mandava, nesse tempo ela teve um tratamento lá e teve que fazer por telefone, e aí eu estava montando. Então, como você diz, acaba você fazendo, a mente, tá a mão fazendo uma coisa, e a sua mente ia fazendo outra. Automático. Ali, quer dizer, eu conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, terminava o programa e estava com o outro pronto, já para entrar no ar. Fora, como você diz, o celular, notificação. Mas isso é uma capacidade, aí, muito importante. Tem hora que você, como você diz assim, tem hora que a mente aperta. Outros fatos aqui, muitas vezes até eu mando aí alguns fatos aqui para o Frank, que trabalha com a gente, 3 horas da manhã eu estou mandando, 6 horas da manhã eu estou de pé. É sobrecarga. Há muito serviço. E aí, isso, em 15 minutos parece que recarrega a bateria, né? Durante a tarde, parece 15 minutos de relaxamento. Eu desligo tudo, paro tudo, 15 minutos, tem aquele descanso. Então, justamente, por mais que você seja interativo, mas como você disse, tem que ter aquele momento que o cérebro vai ter que ter um relaxamento. Precisa. Uma coisa muito importante que você falou, esses 15 minutos, às vezes, depois do almoço, né? Isso. Porque quando a gente almoça, é natural, quando a gente almoça, o organismo ele fazer a digestão. Sabemos que quando a gente está fazendo a digestão, a concentração de sangue no intestino é muito maior. Para ajudar, né? Tanto que o nosso músculo ele relaxa mais, a gente fica mais sonolento. Até 30 minutos de sono após o almoço é positivo. Isso é positivo, faz até bem. Mas após isso, após 30 minutos, aí não. Aí você já vai desregular também o seu sono durante a noite. Porque é bom essa paradazinha para a gente relaxar. Como você falou, a questão da sobrecarga, o nosso cérebro ele é uma máquina, ele está ali trabalhando 24 horas, mesmo a gente dormindo, ele está trabalhando. Tanto quando a gente está no sono REM, que eu falei aqui, o sono REM, que é o movimento repetido dos olhos, a gente, o nosso batimento cardíaco, mesmo que seja no sono profundo, o nosso batimento cardíaco ele aumenta, mas o nosso movimento físico, muscular, ele diminui. A gente fica quase num estágio de paralisia. Mas no momento quando a gente passa desses 30 minutos, a gente entra no sono profundo. E isso vai atrapalhar o nosso sono durante a noite. Mas esse relaxamento de 30 minutos no máximo é até positivo. É até bom para que a gente possa recarregar nossas energias durante a sobrecarga do dia a dia. Isso é positivo. E como você falou aí uma coisa interessante, você estava fazendo uma coisa, depois fazia outra, né? O nosso cérebro ele tem os movimentos que são os movimentos involuntários. Olha como é interessante o nosso cérebro, né? A gente está fazendo aqui, a mesma coisa é você pilotar uma moto, você dirigir um carro, você não precisa pensar nisso. São movimentos inconscientes. Conscientes que já está lá, guardado, registrado em nossa memória e a gente não precisa pensar em fazer. Por isso às vezes a gente está conversando aqui, está interagindo, está mexendo em outra coisa e não tem consciência disso. Mas são os movimentos involuntários do nosso cérebro. E isso é uma capacidade que a gente adquire. Né? São os movimentos reflexivos, esses movimentos que a gente adquire e é aprendido desde a infância
e a gente não precisa pensar nele, não precisa trazer a nossa memória. Deixa eu mandar aqui já o boa noite aqui para o Guiguex TV. Ele diz aí boa noite. Marcos, você acha que essa inundação de redes sociais, de informações instantâneas, tem sido um dos grandes gatilhos para a ansiedade? Sem dúvida. Isso aí sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Isso é algo que estudos provam. Estudos provam. A Universidade de Harvard ela já fez estudos relacionados a pessoas, um grupo de pessoas que estavam interagindo, que passavam muito tempo. Tanto que se você pegar o seu Instagram, você vai ver lá o tempo de interação que você ficou, quantas horas você fica no dia. E é tanto que quando você está aqui, mexendo aqui, você não vai percebendo. O objetivo do Instagram, das redes sociais, através do algoritmo, é fazer você passar mais tempo. Só que quando você está passando o tempo, você está deixando de fazer outras coisas. Aí onde que entra a procrastinação, onde você se perde. A partir do momento que você se perde, isso vai levar um estresse elevado, porque você vai deixar as coisas tudo para a última hora. O tempo ainda é o mesmo, são 24 horas por dia que a gente temos. Só que a nossa interação hoje, ela é muito maior, tem muita informação. E a gente quando começa a estar mexendo ali na rede social, no Instagram, seja em qualquer rede social, mas o mais conhecido hoje é o Instagram, TikTok, né, que as pessoas mais usam, o YouTube também, que quando a gente está falando aqui, um assunto desse é importante, as pessoas estarem acompanhando, acompanhem um assunto desse, que isso é importante para a gente entender, nos conhecermos, mas a partir disso que a gente está fazendo assim na tela, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele tem um hormônio da recompensa, que é a dopamina. Não sei se vocês já ouviram falar da dopamina. Ele é o hormônio da recompensa. Ele é um hormônio que ele gera prazer. Só que quando a gente está vendo essas informações, está passando ali, está gerando prazer. A gente vê uma informação, coisa bacana, a gente passa para cima, já outra informação. Gera mais dopamina. Mas quando a gente gera muita dopamina, o nosso corpo ele perde essa capacidade. Perde essa capacidade de estar produzindo. A gente precisa sempre de mais coisas que nos dê prazer, que nos aumente essa vontade de interagir. Por isso, vai levar na ansiedade, a gente vai vendo coisas que a gente não consegue conquistar, e realmente tem muita ilusão no mundo da rede social, e quando a gente vê aquelas pessoas conquistando os objetivos, conquistando fortunas, tudo, e a gente traz para a nossa realidade, isso ali pode impactar e gerar uma certa frustração, ansiedade, e às vezes a gente não tem a paciência de trabalhar da mesma forma para conquistar, porque tudo na vida é tempo. Tudo na vida leva tempo. A gente não pode conquistar algo de uma hora para outra. Eu trabalho num setor que é recursos humanos. A gente trabalha com pessoas. E a gente vê no dia a dia que as pessoas estão muito ansiosas, elas querem tudo para hoje. E essa busca incessante leva à falta de controle, você perde o controle de si mesmo. E é tanto que eu tento me policiar no dia a dia, porque não é fácil, você sabe disso, o Frank sabe disso, que a gente lidar com as pessoas no dia a dia não é fácil, né? Porque a cobrança de você estar recebendo as informações, de estar lidando com pessoas, não é fácil. Mas a gente tem essa inteligência, por isso eu disse, inteligência emocional, de nos conhecermos e saber lidar com essas situações do dia a dia é importante. Tanto seja a rede social, como a interação social com as pessoas. Por isso, hoje em dia, a ansiedade ela aumentou bastante, sem contar a questão também da pandemia. A pandemia ela foi um dos fatores que alterou, e hoje o número é muito grande. Você está aqui acompanhando com a gente o nosso podcast Arara em Foco. Estamos aqui com o Marco Aurélio, ele é estudante de psicologia, esse bate-papo gostoso, informativo para você. Agradecer mais uma vez ao pessoal da GD Eletro, Arena Telecom, Supermercado Duarte, Toca Materiais de Construção, Posto Ademir, Amarildo Carvalho e Top Fitness com a gente nessa grande emoção. A gente já entrou aqui no assunto justamente sobre a ansiedade. Na sua opinião, a ansiedade é a doença hoje que mais afeta, assim, de certa forma, o psicológico das pessoas? Porque a ansiedade, Inácio, ela é uma doença. A ansiedade ela sempre existiu. Sempre existiu. A ansiedade normal. Ela está afetando mais gente agora. Mas quando ela se torna um transtorno, que é o TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, isso aí vai
trazer inúmeros problemas para a nossa vida. E isso, sem dúvida nenhuma, ela vai trazer outros problemas também, como a depressão. Porque o nosso corpo, quando ele está naquela ansiedade, ele não tá ali descansando. Vamos supor, a gente está com ansiedade de fazer uma viagem, estava ansioso para vir para cá, para fazer isso aqui, é normal. Fica, né? Normal, faz aquele parte. balanço na perna, Não, isso é na normal, fresia. Isso faz parte. É. Faz parte porque tem algo que a gente vai fazer. Tem uma coisa nova. Mas quando a gente tem essa ansiedade, que não tem um motivo, aparenta um risco, porque, pré-historicamente, eu já falei até na outra, mas é bom a gente repetir, o ser humano, quando vivia no tempo das cavernas, ele tinha o risco. Qual era o risco deles? Era escapar dos animais predadores, né? Perigosos. Para ele tinha que escapar para não morrer. Ele estivesse andando na selva ou no ambiente dele, aparecesse um leão, uma onça, e fosse atacar, ele teria que correr, se esconder para sobreviver, não é isso? E quando passava o perigo, ele relaxava. Mas hoje em dia não. É como se a gente vivesse com um leão atrás da gente 24 horas. Olha só que interessante. É como se a gente vivesse nessa adrenalina 24 horas. Adrenalina de quê? De cobrança, adrenalina do estresse do trabalho. A gente ainda tem um privilégio de viver numa cidade pequena. Uma cidade pequena em Guará não tem a questão do trânsito, né? De você pegar transporte público. Mas essa ansiedade nas grandes metrópoles, igual São Paulo, João Pessoa, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, meu amigo, o número de estresse está lá em cima. E se a pessoa não souber, não parar, não souber lidar com isso aí, vai trazer outros problemas, porque a pessoa vai ficar mais irritada, não vai produzir direito, não vai conseguir estudar direito, não vai conseguir dormir direito, porque você está naquela adrenalina 24 horas, é como se tivesse um leão realmente atrás de você. Você vai deitar, meu amigo, o seu coração está acelerado, você não consegue relaxar. Uma das coisas importantes é você controlar a sua respiração. A coisa mais importante para a ansiedade é a respiração. As pessoas hoje em dia não sentem. Certo que respirar é um movimento inconsciente, involuntário. Mas a gente tem que sentir. Se a gente quiser relaxar realmente, diminuir nossa ansiedade, a gente tem que parar e respirar, expirar, soltar, bem lentamente. Por quê? Porque isso é importante. Porque a gente vai oxigenar o nosso cérebro. A partir do momento que você oxigena, você relaxa. Diminui a pressão cardíaca, você vai ficar mais tranquilo. E as pessoas hoje em dia, quando elas estão ansiosas, começam a ficar ofegante, quase não saía a palavra, porque ela está naquela sensação, aquela adrenalina demais, e a respiração, aquilo ali, a pessoa não consegue focar, não consegue concentrar, não consegue pensar. Por isso a respiração diafragmática, ela é muito importante para que a gente possa voltar à realidade e sentir realmente que, opa, isso aqui não é um problema. A gente está vivendo como se fosse um perigo, certo? Que existe. Questão de hoje em dia de assalto, questão de hoje em dia de muitas coisas que realmente afetam a gente fica com medo. Uma coisa que às vezes eu falo até com minha mãe, pare de estar assistindo esses programas violentos de televisão. Até eu brinco com ela, digo, é só informação, é só desgraça. Tente evitar isso, tente estar com essas informações de notícias péssimas. Tente buscar um ambiente, assistir um vídeo de humor, que isso faz bem, o sorriso faz bem pra gente, e isso vai elevar o nosso humor e a nossa qualidade de vida, sem dúvida. Justamente, né? Da questão da crise da ansiedade, e muitos jovens, eu acho que todo mundo já passou por isso. Às vezes a gente, uma ansiedade, vê alguma coisa, fica ali, dá um frio, dá uma vontade de ir no banheiro, beber água, né? Fica aquelas crises. E justamente como você disse, nas maiores crises, há um descontrole justamente na questão da respiração. Quando está a crise alta mesmo de ansiedade, há um descontrole na questão da respiração. Muitas pessoas falam que falta o ar, ou ficam ali no sofrimento, e aí justamente aquele controle, né? Então, justamente, é importante esse conhecimento das pessoas para saber como ajudar não só quem tem esse problema, mas quem está próximo. Né? Porque às vezes a falta de informação, e para a nossa região, você sabe que está surgindo agora aos poucos a informação chegando para as pessoas, mas muitos não têm o conhecimento do assunto, e às vezes se trata como uma frescura.
sabendo que é um caso grave. Exatamente. Olha, é muito grave a ansiedade, certo que a gente também não pode generalizar demais. Mas assim, o número hoje é imenso. É imenso. A gente vai, às vezes, ter um picozinho de ansiedade normal, às vezes, numa situação. Mas vamos supor que a pessoa vai fazer uma apresentação, um trabalho, uma entrevista dessa mesmo. Tem pessoas que perdem o controle. Isso vai atrapalhar a sua interação, o seu desenvolvimento. E ter esse autocontrole, esse autoconhecimento, por isso você falou, afeta realmente a nossa questão gástrico-intestinal. Tem estudos que dizem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Tem hormônios que são produzidos no nosso intestino. Olha que interessante, pessoal. Tem hormônios que são produzidos no nosso intestino que o cérebro produz. Por isso, quando a gente tem um medo, tem uma ansiedade, dá aquela friezinha no estômago. Por quê? Nosso organismo, o cérebro vai mandar informação para o nosso organismo, né? Tem essa interação, não é? Corpo e mente, eles são interligados. E o nosso estômago ele vai produzir mais suco gástrico. Por isso as pessoas têm o costume de dizer fulano de tal está com gastrite nervosa. Gastrite nervosa. Por qual motivo? Às vezes desenvolve uma úlcera. Por quê? Há uma produção desregulada desse suco gástrico, às vezes produzido, independentemente de ser uma ansiedade, começa a produzir mais. Isso ali vai ferir ali a camada, a parede do estômago. E pode surgir uma gastrite, uma úlcera. Justamente por causa disso. Porque quando você está nessa crise de ansiedade, que perde a respiração, realmente fica ofegante, que o coração fica acelerado, tem gente que acha que vai morrer. Que chega a ser, às vezes não. Tem pessoas que têm a síndrome do pânico, que é uma sensação de morte horrível. A pessoa diz, chama até o SAMU. Chama até o SAMU, porque a pessoa perdeu o controle. Ela não quer, ela perdeu o controle. Quando a gente diz frescura, não. É porque a pessoa perdeu o controle de si mesma. Ela não consegue mais ter o controle. Ela entra num pânico tão desesperador que ela acha que vai morrer. E isso é grave. Isso é grave. Certo que a pessoa não vai morrer. Mas se não tratar, se não buscar um apoio para se compreender como funciona o nosso cérebro, como funciona o nosso corpo e como lidar com a situação do dia a dia, vai surgir outras doenças. Vai surgir outras doenças e vai ter que o corpo ele vai ter que dar sinais. E os sinais, às vezes, pode ser um diabetes, um problema cardíaco, pode ser uma gastrite, vários problemas que a gente vai trazer. Por isso se chama transtorno de ansiedade generalizada. Por isso é importante, eu deixo um alerta a todos vocês que estão aqui acompanhando o Saber Psiquismo, aqui no Horário em Foco, começa a se policiar, a ver, quando começar aqui você vê que está perdendo o controle realmente de algo, você não está conseguindo mais fazer nada, procura a ajuda de um profissional, de um psicólogo. O psicólogo ele não vai estar lá para lhe julgar. Ele não vai estar ali, ele vai estar ali para lhe orientar, para lhe dizer como você lidar com isso e você realmente se entender. Isso é importante. Eu faço terapia e estudo. Às vezes eu tenho crise de ansiedade também, isso é normal, mas hoje eu sei controlar. Hoje, às vezes, quando está pegando, eu digo, epa, relaxa, respira. Isso é algo que não pertence, porque o nosso pensamento, às vezes chega um pensamento na gente aqui, a gente chama de pensamento automático, de uma catástrofe, de algo que vai acontecer. Eita, eu sou péssimo nisso. Eita, eu sou um derrotado. Ninguém gosta de mim. A gente vai criando isso no nosso pensamento e a gente tem como verdade. Mas não é. Às vezes é só o pensamento, a gente tem que saber. O pensamento ele não tem força sobre nós. Tem sim, quando a gente foca em algo que a gente quer conquistar, nossos objetivos. Isso é positivo. Mas quando você só foca em algo negativo, algo que só te põe para baixo, você vai ficar para baixo. Estamos aqui no Horário em Foco, conversando com o nosso amigo Marco Aurélio. Tem mais uma pergunta aqui do Gilguedes TV, que diz: você tem uma dica, Marcos, para quem é viciado em dopamina? Você acha que um jejum de dopamina pode ajudar a diminuir esse mal? Principalmente na era do TikTok, né, Fran? Ou do Reels? Olha, é uma coisa muito interessante, né? Que é os níveis dopaminérgicos, né? Esses níveis dopaminérgicos. O que é isso? A gente tem vamos supor, a gente vai comprar algo, ou vai conquistar algo, a gente vai... O cérebro automaticamente, ele já prevê algo positivo, e o nosso corpo ele gera dopamina.
aquele bombardeio de dopamina. Mas quando a gente conquista algo, ou às vezes a gente está no TikTok ali, vendo, interagindo, achando bom, o nosso nível de dopamina, depois que a gente conquista algo, a gente tem aquela recompensa que a gente conquistou, deu aquele prazer, o nível ele vai lá para baixo. Por isso, quando a gente vai conquistar a mesma coisa, já não tem o mesmo prazer. Por isso a vida ela vai perdendo sentido. Vai perdendo sentido. Porque a gente sempre vai querer mais e mais. A gente chega a um nível dopaminérgico muito alto, de dopamina no cérebro, que quando ele cai, ele volta ao nível normal, ele não consegue mais. Estudos provam isso. Estudos neurológicos provam isso. Estudos feitos com ressonância magnética, tomografia de imagem do nosso cérebro mostra isso. A gente produz um nível de dopamina, tem aquele prazer imediato. Por isso, às vezes, a gente, quando está na rede social, a gente vê muita coisa importante, interessante, a gente, quando sai, perde a vontade de estar interagindo no dia a dia. No dia a dia. Justamente, né? Eu brinquei aqui muito com o Frank tem um canal aqui no TikTok, ele gosta muito de interagir. 5 mil, já vai por aí? É estourado, hein? 5 mil, né? E seguidores. Eu vou ter que entrar no TikTok também para mim fazer essa o meu tá lá fechado, não sei nem como é que é. Eu não tenho ainda. Tem uns 3 e pouco lá, estamos chegando lá. Eu não olhei não, mas depois eu vou dar uma olhadinha lá também. E como eu disse aqui, eu acho interessante que é justamente isso. Você bota metas de conquistas, vai batalhando até chegar àquele objetivo. Quando você chega, justamente acontece isso, né? Exatamente. Você chega e agora? É igual você está no trabalho. Conquistei. Você está no trabalho. Há desafios. Enquanto é aquele desafio, você vai em cima. Quando você chega e não tem mais desafio, perdeu a graça. Já perdeu justamente essa emoção, vamos dizer assim, de certa forma. Né? Isso é importante porque senão a gente ficava estagnado, a gente ficaria na depressão. Aí já seria a perca da serotonina, né, que é um hormônio que vai dar aquele prazer. Para as pessoas deprimidas, elas têm falta de serotonina no organismo. Mas voltando ao assunto, quando você conquista algo, chegou aquilo ali, às vezes a pessoa diz assim, e agora? Conquistei. Vamos supor, meu primeiro 1 milhão. Vamos supor no canal, Ararifoco. Qual é a sua meta hoje? De chegar hoje? São quantos inscritos já? Vamos chegando aqui próximo dos 3, né? Dos 2 mil inscritos, né? Mas a sua meta é chegar aos 10 mil. Passar, com certeza. Ele vai passar, vai ignorar. Vamos dizer assim, igual a matemática, né? Números infinitos. Infinitos. Mas, vamos supor, chegou a 10 mil. E aí, galera, vamos aí se inscrever no canal para chegar aos 10 mil. Mas vai chegar aos 10 mil, com certeza. Aquele objetivo, chegou aos 10 mil. Mano, você vai comemorar, vai bater palma. Cheguei, mas no outro dia você já quer mais. Quer mais. Não é isso? O corpo sua mente já vai pedir. Não, você vai ter mais. Porque isso é importante. Nossa vida é sempre de crescimento, isso é importante. Mas o perigo não é isso. O perigo é quando a gente perde esse efeito de prazer realmente e a gente vai buscando. Por isso muitas pessoas entram no vício, na questão do álcool, na questão das drogas. Porque o nosso corpo ele vai se adaptando a isso, aos prazeres. Só que, como eu disse, vai ter um alto nível de dopamina, vai ser um efeito dopaminérgico lá em cima, vai explodir dopamina, vai baixar essa dopamina depois que a gente conquistar algo e a gente vai querer mais. É um ciclo vicioso. Por isso a pessoa que é viciada em rede social é o mesmo vício que acontece com pessoas que usam drogas, no efeito da cocaína, da metanfetamina. Por quê? Pessoas que usam a droga, a cocaína, vai gerar um prazer imediato. Vai passar o efeito, a pessoa vai ficar um pouco depressiva, triste, vai querer mais e ela vai aumentar a dosagem. Isso o corpo ele entra o quê? No ciclo vicioso. A mesma coisa é a questão do álcool. A pessoa, estou nervoso, estou estressado, trabalhei demais, briguei com a esposa, briguei com a namorada, briguei com um amigo, vou beber para relaxar, para ficar calmo. Realmente vai fazer bem, logo nas primeiras doses ali, você vai ficar animado, vai esquecer, desde que quando a pessoa não vai beber para querer brigar. Tá entendendo? Porque a bebida ela não potencializa, ela não faz você ser ruim, ela só vai potencializar. Passou o efeito, a pessoa fica deprimida, mas a pessoa vai ter que beber mais para aumentar esse nível de dopamina. Por isso, entra nesse ciclo e a pessoa vai ficar viciada. Justamente a gente falando aqui sobre essa questão,
que participa com a gente, eu quero agradecer aí pela interatividade. Diz, olha, Marcos, vejo que você está praticando atividades físicas quase diariamente. Você concorda que atividades físicas nos trazem impactos positivos no controle da ansiedade, exemplo, futebol, corrida, lutas e outros? Qualquer exercício. Você não fez exercício, você parou, porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele quer descanso, é natural, ele quer, é preguiçoso. O nosso cérebro ele não sabe, ele quer o quê? Conservar a vida. Como ele conserva a vida? É guardar energia, acumular energia. Aí a gente vai ficando preguiçoso. O que acontece? A partir do momento que nosso corpo precisa de movimento, somos uma máquina. A partir do momento que você não exercita, imagina você com uma carga de estresse muito grande, de adrenalina no corpo, e você não descarregar aquilo. Você não vai relaxar. E a forma de descarregar é através do exercício. Eu faço exercício, eu tento correr, eu preciso até entrar na academia para ver se eu ganho mais uma massinha em músculo, isso é importante. Mas eu gosto de correr. Você ganha massa. Ontem mesmo eu iniciei a corrida, no binário, né? Fizeram aqui o binário agora em Arara, ficou muito bom esse binário aí. Não é querendo puxar o saco do prefeito, mas está de parabéns o prefeito nem. E isso é importante, porque a galera ali vai incentivar as pessoas a evitar de correr também mais na pista ali, que é mais perigoso, né? Você vai correr, ontem eu corri para reconhecer o local, e isso gera... É mais ou menos, acho que um quilômetro. 1,7 km. Eu já fiz e ontem eu dei 2 voltas, fiz 3,5 km, só para reconhecer, para ver o percurso. Isso gera, ontem eu estava com preguiça, eu não vou correr. Não, tá meio chuvoso, eu não vou. Sabe uma coisa? Bota o tênis, veste, porque o corpo, você não pode pensar, você tem que agir. Você tem que agir para fazer o exercício. Não, eu vou. Aí eu liguei para um colega meu, para Renato, não sei se ele está, mas depois ele vai assistir. Eu gosto sempre de correr com ele. Ele corre muito mais, ele disse, vai, o bicho é magro, né? Corre e vai lá para frente. O que acontece? Eu tava com preguiça, de rapaz, eu não vou aguentar não. Ontem eu corri 3,5 km, não vou aguentar. Mas depois que você faz o exercício, meu amigo, o prazer que dá, você vai querer mais. Isso é o quê? Gera uma dopamina também, de prazer. E quando é esse vício de você fazer exercício, de você estar praticando, vai gerando esse prazer. E o seu corpo ele vai relaxando e vai ser um hormônio realmente que vai trazer algo positivo. Porque você vai estar exercitando, vai estar cuidando do seu corpo e não vai estar tendo esse prazer com algo que seja fútil, como a bebida, drogas ou até mesmo outras coisas piores. Como você passar o dia todo em uma rede social que você vai estar ali sem gastar energia. Por isso, gasta a sua energia através do exercício físico. Seja numa corrida, seja no karatê, igual o nosso amigo aqui, Frank, que é faixa preta. Vai se inscrever também? Pretendo. Eu vou só filmar também, se ele virar a mão. O pai dele mexe terra também, né? Qualquer esporte que você fazer, jiu-jitsu é muito bom, musculação é muito bom. O que você fizer é importantíssimo. E isso, com certeza, vai diminuir o nível de adrenalina no seu corpo, porque quando você está fazendo exercício, você está jogando muita adrenalina, mas ali você vai gastar, porque você está com ansiedade, tudo você vai gastar através do exercício. E vai ter um relaxamento e, consecutivamente, você vai ter uma noite de sono melhor. E dormindo melhor, você vai ter a qualidade de vida melhor no outro dia. Vai render muito mais, né? Muito mais. Justamente, a gente falando aí sobre essa questão da ansiedade, quando é que a ansiedade se torna algo mais grave? Né? Passa de nível, vamos dizer assim. É o seguinte, quando a ansiedade todos nós temos. É quando ela realmente se transforma em um transtorno. E você não consegue mais fazer as coisas normal do dia a dia. Há pessoas que acabam se isolando de tudo, né? Também, né? É porque o que acontece? Quando você, para evitar, a gente começa a entrar naquela fase de evitação. Não é isso? Olha, eu vou evitar de fazer isso porque eu vou ficar nervoso e eu não quero fazer. Vou ficar ansioso, vou começar a passar mal e as pessoas vão perceber. E eu vou evitar, começa a evitação. Aí isso já começa a atrapalhar a sua vida. Você vai deixar de fazer atividades normais, corriqueiras do dia a dia. Para você não passar por essa situação, você evita. Vai começar a evitar. Vamos supor, uma apresentação de um trabalho escolar. Muitos alunos, eles têm pavor de ir para a frente da... Eu era um desses. Eu também ficava nervoso, mas só que eu tentava melhorar isso através da brincadeira, do humor. Nervoso, mas eu tentava evitar através da brincadeira, do humor, para interagir, tentar disfarçar. Mas o que acontece?
Quando você não consegue mais ter essa interação, isso, vai ser um transtorno na vida da pessoa. No seu ambiente social, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de estudos, né, no seu ambiente acadêmico. Aí a pessoa, em vez de desenvolver, de ter um crescimento, por causa disso ela começa a evitar e vai perder muitas oportunidades na vida. Por isso se chama um transtorno de ansiedade generalizada. Você começa a ter evitação. E isso pode gerar pensamentos de incapacidade na pessoa. A pessoa começa a dizer, olha, eu sou incapaz, eu sou um fracassado mesmo, as outras pessoas conseguem, eu não consigo. Porque ela tá com medo de enfrentar. E para isso, ela enfrentar, ela tem que se autoconhecer. Por isso precisa de um apoio, de um profissional da área da psicologia para entender esses sintomas e como saber lidar com eles. Porque se você não buscar ajuda, você vai começar a se isolar, e essa ansiedade ela pode gerar uma depressão. Porque você vai se sentir incapaz, vai se sentir inútil e começa a perder a motivação, começa a perder o interesse pela vida. E isso não é bom. Isso não é bom. Tem pessoas que, infelizmente, por não procurar apoio, e os familiares, as pessoas, os amigos, eles são muito importantes para observar isso. Tem pessoas que elas estão interagindo no dia a dia e de repente ela muda a sua forma de agir, o seu jeito. E isso é perceptível. E é importante as pessoas não criticarem, buscar dar apoio. Às vezes a gente brinca, diz assim, isso é frescura, ansiedade. Mas às vezes a pessoa tem medo de dizer, tem vergonha de dizer que tem ansiedade. Por isso ela se isola. Ela tem medo das pessoas de criticar ela, de dizer, deixa de frescura, isso é falta de Deus, é falta de fé, vai rezar. De vez de você ajudar, certo que a fé é fundamental. A fé é fundamental, a pessoa tem uma fé, uma base religiosa, isso sem dúvida. Mas você criticar a pessoa vai se sentir mal. E para ela evitar isso, de estar ouvindo isso, ela vai começar a se isolar. Por isso é importante, e só um profissional da área de psicologia, da psiquiatria, que vai conseguir fazer essa orientação. Tem várias terapias aí dentro da área da psicologia, como a terapia cognitivo-comportamental, que é a área que eu estou estudando, que eu estou me especializando. Também tem a psicanálise também. Tem várias áreas que vai ajudar as pessoas. Como também tem a logoterapia de Viktor Frankl. Tem um colega meu, que ele é psicólogo lá de Coité, que ele é da área da logoterapia, um psicólogo muito bom. Júnior, não sei se ele está aí, ele apareceu aqui agora, quero até mandar um abraço aqui para todos que também estão aqui no meu Instagram, para a Bia, para a Raíris, para Rafael Duarte, para a Cícera, para todos que estão ouvindo, eu vou deixar aqui um forte abraço, mas é importante realmente a gente nos conhecermos. Justamente, como você falou aí, a questão de depressão, ansiedade, e às vezes a pessoa não demonstra. Às vezes você vê, vamos dizer assim, tem um amigo ou algum parente, você vê a conversa ali, aquele bate-papo legal com a pessoa, só que aquela pessoa está, como se diz assim, criou uma tela de proteção para ela. Passou daquele momento, às vezes quando está em casa, está num momento de crise, de depressão, de ansiedade, e uma das coisas que às vezes afeta muito justamente é relacionamentos. Como você falou aqui, crise de relacionamento, acabando o relacionamento, ou cai na ansiedade aí, e depressão, vai para uma bebida, vai para uma droga, se entrega isso aí. Justamente isso. E é muito bom, como você falou, a questão de um amigo ou um parente estar ali próximo. Exatamente. Não criticando, mas justamente estar ali dando força, dando apoio, porque é naquele momento mais sensível, e às vezes a pessoa que já tem esses problemas, que vai afetar, né? Então isso é sempre bom, é importante, como você disse aí, não só se apegar a Deus, mas tem alguém ali que tenha lhe dando força também. E você que está acompanhando a gente agora, que às vezes o pessoal costuma brincar. É interessante, se apegar a Deus. A pessoa é apegada a Deus, tem fé realmente, não é falta de Deus, mas às vezes a pessoa não está se conhecendo. Não conhece. Não se conhece. É tanto que Padre Fábio de Mello, como também Padre Marcelo, teve crises de ansiedade. São pessoas altamente religiosas, mas eles fazem terapia. E eles até hoje falam que a terapia foi onde que realmente salvaram a vida deles. Porque se você não cuidar, infelizmente, chegar numa situação mais grave, a pessoa vai cometer até suicídio. A pessoa vai se matar, às vezes não é tirando a própria vida, mas a pessoa vai se matando ao pouco.
É verdade, né? Agora, você ligado com a gente aqui no nosso podcast Arara em Foco, agradecendo a todos que estão aí participando com a gente. A gente tem mais assuntos para debater, a conversa vai surgindo, vai debatendo, e a gente trouxe mais temas importantes também para trazer hoje. E aí, cada assunto que vai sendo trazido aqui pelo Marco Aurélio, a gente vai trazendo também mais um amplo debate sobre o assunto. Fique à vontade aí, porque sabemos que tem mais assuntos importantes. A gente já falou aí justamente da ansiedade, estamos no assunto da depressão e retornando, inclusive no último podcast a gente falou, depois dessa crise grande de saúde que a gente teve, né, que foi a pandemia, eu acho que foi um dos casos que mais agravou na sociedade foi essa questão da depressão, quando há o isolamento. Todo mundo estava acostumado a se divertir, a sair, a conversar com amigos, parentes, viajar, e aí de repente tivemos que se trancar, se isolar do público, se isolar da família, mãe, pai, irmãos, se afastando sem poder ter contato. E aí, mais uma vez, entra a danada da rede social. A gente só tinha um contato, ali se prendeu aquilo. E aí, de certa forma, surgiu muitos casos de depressão, como você falou. Muitos, pela questão da doença, perdeu parentes. E isso afeta ainda mais. Né? Houve aquele medo, aquele transtorno enorme. E aí, hoje, na sua visão, como é que está a nossa sociedade com essa questão do tratamento da depressão depois, ou seja, pós-pandemia? Hoje ainda a gente está aprendendo a lidar com isso. Deixou marcas, deixou traços em todos nós. Desde quem perdeu um ente querido próximo, fomos nós também que convivemos com essa doença, com esse risco iminente diariamente. As informações que a gente recebia através das mídias sociais potencializou isso, um medo excessivo. Estou passando o carro agora, mas já para a gente se concentrar aqui. Vamos se concentrar aqui, porque o carro toda quinta-feira ele resolve passar no nosso podcast fazendo propaganda de graça. De graça. Então vamos lá. Vai ter que começar a cobrar. Vou cobrar dele. Mas voltando ao assunto, isso deixou traumas. Gerou traumas. O nosso cérebro, ele cria traços. Tá entendendo? Ele cria traços. Eu não costumo dizer, estudos dizem que o nosso cérebro ele é plástico. Existe a neuroplasticidade. É de se adaptar. A gente se adapta a novas informações, a gente se adapta a novos conhecimentos, a novos aprendizados. Isso é uma forma plástica do nosso cérebro de criar novos traços. E quando a gente passa por uma situação de risco, de vida, de trauma, igual como foi essa pandemia, isso fica marcado pra gente. A gente não vai esquecer. A gente não vai esquecer. Vai estar lá marcado pra gente em toda a nossa vida. Mas saber lidar com isso é que é importante. Saber você ressignificar. Ressignificar de uma forma de inteligência, de saber lidar com as emoções. As pessoas ficaram traumatizadas. Hoje em dia, tem muita gente que não consegue mais interagir da mesma forma antes da pandemia. Após a pandemia, deixou marcas lamentáveis nas pessoas, que isso traz à tona tudo de novo. E a pessoa fica com a insegurança, com medo, com o risco, fica com aquele medo. Às vezes a pessoa não está nem pensando na questão do vírus, mas o nosso cérebro ele registrou marcado, traumatizou. E isso afeta a gente. Estudos já provam que o coronavírus, o Covid, ele realmente deixou traços de ansiedade, de depressão para pessoas que realmente teve o vírus. Pessoas que tiveram o vírus, teve essa mudança cerebral, teve essa mudança no seu córtex que alterou realmente o seu estado de humor. Certo que existe a predisposição. Tem pessoas que já nascem com uma predisposição genética. Mas o importante, para todos que estão me ouvindo agora, é saber ressignificar. Passou, ter uma nova vida, mas tem pessoas que não conseguem se desprender, ainda estão presas ao passado, ainda estão presas a isso. Por isso que quando a gente tem um trauma, seja por causa do vírus, ou seja por causa às vezes de um momento, de um acidente, de uma perda familiar, às vezes a gente não consegue se desligar, fica vivendo esse luto, e isso você vai morrer também, porque você está preso ao passado. Você não consegue, não é que você vai esquecer,
mas é saber lidar com o luto, saber lidar com a situação de tristeza, de angústia, e isso que é importante. Por isso é importante a gente buscar apoio e conhecer as nossas emoções para que a gente possa estar continuando a nossa vida e fazer da nossa parte para que o mundo continue de uma forma melhor e não venha esse aumento de imagem de pessoas aí hoje em dia com crise de ansiedade, porque é lamentável. A gente aqui não vai generalizar demais, dizer que todo mundo tem crise de ansiedade, que todo mundo tem depressão, mas aumentou sim. Os casos aumentaram demais. E isso, hoje a psicologia, graças a Deus, as pessoas estão buscando mais informações, estão indo mais atrás, é tanto que hoje eu estou aqui falando, isso é importante. Parabenizo você, Inácio, por estar trazendo esse tema tão importante, e eu espero que esse alcance vá para mais pessoas, né? Está sendo ao vivo aqui, mas isso vai ficar gravado, com certeza, para que as pessoas realmente comecem a se compreender, se entender melhor. Justamente como a gente falou aí, também há casos que, além do tratamento, do atendimento do psicólogo, a conversa, o bate-papo, eu costumo dizer que o psicólogo é uma forma mais avançada de padre na hora da confissão, né? Porque tem que confessar ali o pecado e, ao mesmo tempo, receber uma orientação para tentar sair daquele mau caminho. Exatamente. Mas, às vezes, também necessita, e a gente vê que depois da pandemia houve pessoas que necessitou de medicação também para ajudar, não só o tratamento. Exatamente. Né? E isso, teve pessoas que chegou num nível muito alto, né, da depressão, que não só o tratamento contínuo, mas também a medicação. Com certeza. Existe a questão, porque o psicólogo ele não medica, a medicação dele é ouvir. De certa forma, é uma medicação. Às vezes, na terapia, o psicólogo não precisa. Às vezes, ele precisa apenas só ouvir a pessoa. Às vezes, a pessoa só precisa ser escutada. Ela só precisa ser escutada. Ela não tem, às vezes, a conversa com a família. Não consegue se abrir com o familiar, né? E precisa dessa pessoa que realmente ela possa confiar. E ela vai confiar no profissional, que é ético, que vai estar recebendo a demanda dela, as angústias, tudo, e não vai estar com um olhar crítico, com um olhar de querer desfazer dessa pessoa. Por isso o psicólogo é importante. Mas também tem a questão da medicação, porque tem funções neurais que ele precisa realmente da medicação, dessa interação, terapia e também da medicação, que é através do psiquiatra. Isso é importante para que possa regular esses níveis, essas faltas, às vezes, de serotonina no nosso organismo, essa falta de dopamina, de ocitocina. A gente fala que a ocitocina é o hormônio do amor, não é isso? E também o hormônio sexual, que ele regula tudo isso. E quando há uma desregulação disso aí, realmente vai precisar da questão não só da terapia, mas como também da medicação. Tem que ter essa interação. Psicólogo e psiquiatra. Estamos no nosso podcast Arara em Foco, conversando com o nosso amigo Marco Aurélio, ele é estudante de psicologia, trazendo informações importantes, esse bate-papo gostoso, para que você, que está em casa, possa acompanhar a gente. Você sabe que o nosso podcast é o seguinte, é trazer informações para a sociedade, não só ararense, mas no geral, que nos acompanham em Arara e em outras cidades, ou até no Brasil todo, fora do Brasil, mas que tragam aí, mostrem grandes profissionais que a gente tem na nossa cidade, que podem oferecer justamente um grande conhecimento para você. Vamos lá falar mais sobre assuntos, a gente tem assuntos importantes. Eu sei que você separou aí muitas coisas. Se a galera aí for perguntando, a gente vai voltando. Pode ir perguntando aí, se alguém tiver aqui também agora não sabe. Aproveite enquanto a consulta é de graça. Aí que a gente vai trazendo, porque o assunto ele é dinâmico, ele é imenso. A psicologia, se a gente for falar aqui, meu amigo, a gente tem tanta coisa para falar. Eu tive que anotar alguns tópicozinhos aqui. A gente falou do TDAH, não foi isso? Isso. A gente falou da ansiedade, que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizado. E a gente também pode falar aqui sobre o toque, né? Acho que muita gente vai falar sobre o toque. Lembrando a você que é assunto da psicologia, viu, gente? O urologista a gente vai trazer no outro dia para debater esse assunto também, né? Nós estamos falando de psicologia, não confundam a questão do toque, não é isso? Exatamente.
TOC é uma siglazinha que é transtorno obsessivo compulsivo. É bom o pessoal não confundir. E tem também a questão dos exames que a gente faz. E também, eu e Franco estamos chegando perto dos 40, Franco, vamos se preparar, né? Eu já passei dos 40, já vou começar a agendar. eu já estou me preparando também. Vamos Cuidar da saúde cuidar, é essencial. Novembro azul, né? Quando chegar lá a gente fala sobre o assunto. O que acontece? Às vezes a gente tem esse preconceito também, mas isso é melhor um toque. E salvar mais anos de vida do que sem um toque menos anos de vida, né? Exatamente. Isso é importante. Mas falando sobre esse toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele também vai trazer inúmeras consequências para o nosso dia a dia. Pessoas que têm toque, meu amigo, imagina só a pessoa com mania de limpeza, certo? A gente não vai ser uma pessoa relaxada. Mas imagina uma pessoa com mania de limpeza ou pessoas que, se não fazer aquilo, naquele certo horário, aquela certa coisa, é como se aquilo para ela o dia acabou. Vai acontecer algo de ruim com ela. Alguma coisa vai descontrolar. A pessoa vai perder. Tem pessoas que têm um nível de toque mais elevado, que ela vai andando, ela não consegue pisar na linha por exemplo, uma divisão de uma cerâmica, de uma calçada. Tem que pisar. Ela é metódica, uma pessoa metódica. E isso atrapalha a vida da pessoa. Gera uma obsessão, é isso? É uma obsessão. Isso ali vai gerar aquela compulsão. Quando ela não fizer, ela não relaxa. Por exemplo, pessoas que têm mania de só dormir depois que vê um carro amarelo. Se for no Rio de Janeiro é bom, né? E lá tem muito. Agora, se for. Mas isso eu estou dizendo isso. É até bom, falei amarelo, a gente também está no mês, né? Que é o Maio Amarelo, né? De prevenção aos acidentes de trânsito. É até bom eu vou falar sobre isso também. E também a gente está no mês de Maio Laranja, né? Que é o mês de combate à exploração sexual infantil. Mas voltando ao assunto, imagina só, uma pessoa tem um toque, ela tem que fazer algo para que possa o dia dela caminhar. Meu amigo, isso é algo que traz sérias consequências no seu estado. Isso vai atrapalhar a sua vida, no seu trabalho. Uma pessoa com um controle de mania, essa mania obsessiva, essa compulsão, ela for trabalhar, ela não consegue fazer nada se não for do jeito dela. Imagina uma pessoa dessa num ambiente que ela vai trabalhar e trabalha com uma pessoa que é altamente desorganizada. Meu amigo, vai ser conflito 24 horas. A gente vê, inclusive, interrompendo um pouco você, mas tem pessoas, mesmo que você faça, você vê que tem aquela mania de perfeição. Perfeccionismo. Tá aqui. Você colocou esse celular aqui, nessa forma. Não, mas não tá bem, é porque tem que ser aqui. Aí vem e coloca da mesma forma, mas tem que ser ela que coloca. Porque se nunca ela não tá naquela fizer, forma, né? Se ela não fizer, aquilo ali ela tá naquela obsessão. Já sente. Aquela obsessão de fazer, tá lá, tem que fazer. Quando ela não fizer, ela não consegue. Ela não consegue. E isso é um transtorno de personalidade, né? Você tá ali, você tá querendo do seu jeito, e às vezes a vida não é do jeito da gente. Por isso é importante a pessoa. Agora isso, às vezes, a pessoa já vai adquirindo desde a infância. E isso vai agravando até se transformar num transtorno e atrapalhar toda a sua interação social. Isso é péssimo para a vida da pessoa. A pessoa já vai aprendendo aí, né? Lembrando Exatamente. que quando a esposa estiver limpando a casa, não passe que Não passa. quebra E o se cabo da vassoura, né? Na cabeça. Já disse, ela gosta de limpeza aqui. Eu até admiro, mas graças a Deus não é. Tá no limite. Tá no limite. Ou você entrou na regra também já? Entrei na regra, eu também sou um pouco organizado. Sou mais desorganizado do que ela, mas eu tento me Tá mais adequar. organizado. Tem que adequar, porque você sabe que hoje em dia a mulher ela É mais organizado que a Exatamente. classe masculina, a gente sabe que é difícil, né? Principalmente quando quer essa questão de roupas e outras coisas, a gente sempre Com certeza. joga lá no bolo e dá certo. Mesmo assim, A gente tá fazendo aí, realizando o nosso sonho, construindo a nossa casa. Aí quando eu vou dar uma opinião, ela sai do meu jeito, pronto. Já não vou evitar conflitos, né? Eu evito conflitos para a gente não ter nenhum transtorno. Aí ela decide assim, não, eu concordo, tá do seu jeito. Mas voltando ao assunto, uma coisa que eu queria falar sobre esses transtornos de personalidade, tem algo que é interessante que a gente também poderia falar aqui. Um tema mais complexo, um
tema mais... Que a gente ficou devendo, inclusive, na Foi. outra. Ficou até Estamos devendo. devendo A justamente gente essa fala questão do também transtorno. da psicopatia. Isso, foi o assunto que a gente ficou faltando para trazer Faltando. justamente. Eu até anotei aqui para não esquecer, porque é tanta Isso. informação, Inácio. Uma coisa interessante que a gente fala desse transtorno de personalidade, que é a psicopatia, que na realidade psicopatia é um termo errôneo dentro da área, porque é um termo jurídico. Psicopatia é um termo jurídico. Mas na realidade é transtorno de personalidade. Transtorno antissocial de personalidade, que é o TAP. O que acontece? O antissocial, no meio de nós, são as pessoas mais normais. Você acredita? São as pessoas mais normais. E o psicopata, o antissocial, ele está no meio da política, ele está no meio da medicina, ele está no meio das vendas, mas nem todo... A gente, quando fala psicopata, a gente já imagina um cara que é assassino, serial killer, que vai matar. Não, geralmente não. A pessoa pode ter uma psicopatia, mas nunca matar ninguém. Por exemplo, o estelionatário. A pessoa que é estelionatário, ele ali é um desejo obsessivo de conquistar, de enganar. E quando ela não consegue aquilo, ela não relaxa. Quando ela conseguiu, ela obteve o sucesso, ela foi lá na sua obsessão de conseguir aquilo, conquistou, relaxou, depois do tempo ela volta normal à sua vida e vai de novo. Aí quando a gente fala sobre a psicopatia na questão do serial killer, isso é um assunto muito interessante que as pessoas gostam de ouvir falar, porque existe muita série aí que é de sucesso na Netflix hoje, até do caso daquele cara que ele era o psicopata que ele comia suas vítimas, né? Esse aí é o serial killer e ele tem aquele prazer de da conquista, de você conquistar, de você dominar a pessoa e depois você conseguir executar o que você planeja. E os psicopatas, eles são muito inteligentes. Dizem estudos feitos, não sei, é o estudo mais antigo, que a cada 100 mil pessoas existe um psicopata que ele pode ser serial killer. De cada 100 mil pessoas. A gente pode se topar com um psicopata em qualquer momento da vida. Mas nem sempre o psicopata ele vai ser um serial killer ou um assassino. Mas existem casos conhecidos no Brasil como o maníaco do parque. Né? O maníaco do parque ele era um psicopata. Agora é bom a gente ver por que a psicopatia. O nosso córtex frontal do nosso cérebro aqui é onde a gente processa as informações. Essas informações elas são jogadas para a amígdala, né, que é uma glândulazinha que fica aqui no meio do cérebro, aqui, porque a gente tem o quê? O córtex frontal, o parietal, que é essa parte lateral, occipital, que é essa parte daqui, tudo eles têm uma função, tá entendendo? E para o psicopata, estudos provam que essa amígdala dele, ela é menor. Ela é menor. Como ela é menor, as informações que ele capta, ele não tem a mesma racionalidade, da gente normal, da gente dizer, olha, a gente fizer isso aqui é errado. É questão de realmente de cumprimento das leis. Ele não tem aquela questão do remorso, de você fazer algo e se arrepender. Há essa disfunção. Mas se você pegar um cérebro de um psicopata, ele é igual da gente normalmente. Mas é só essa pequena alteração. Ele realmente pegar essa informação, jogar para a amígdala dele e dar essa resposta e dizer, não vou fazer isso não. Na realidade, o psicopata ele tem um desejo e quando ele não conseguir realizar esse desejo, porque é uma compulsão. Às vezes, a maioria dos psicopatas ele tem aquela compulsão sexual. Por isso, às vezes, existe muito estuprador que ele vai, pega a sua vítima e mata e depois que ele tem aquele prazer, o desejo sexual, ele relaxa. É um transtorno e isso pode ser adquirido na infância, às vezes por uma violência sexual que sofreu na infância, e ele vai viver como se fosse uma vingança. Na sua infância, às vezes ele foi uma criança que ela era muito agredida pelos pais, sofria violência, seja física ou sexual. E isso não é que todos que passaram por isso vão se transformar num psicopata, mas estudo mostra que pessoas que tiveram esses traumas no passado vai ter a sua vida na frente um risco maior de se transformar. E justamente, é difícil até como você falou a questão, porque há uma dupla personalidade, a
pessoa não vai saber Não tem como identificar. aquela pessoa como identificar. E aí, a questão do psicopata é justamente isso. Ele planeja a ação e não consegue, as pessoas que estão próximas não conseguem descobrir. Consegue, né? Ele é tão articulista. E aí vem como você disse aí, o estelionatário e outros casos, que eles planejam toda a ação, mas ninguém consegue descobrir. Né? E Não ele consegue. tá ali fazendo. E consegue disfarçar, às vezes. A gente viu casos de pessoas, como você falou aí, eu já vi casos, inclusive, onde a pessoa comete o crime bárbaro e vai lá depois ajudar. Né? Porque isso aí, Inácio, às vezes o psicopata, ele tá pensando na frente, ele tá articulando. Ele é manipulador, o psicopata, o antissocial, né? Como eu disse, é um termo errôneo dentro da psiquiatria. Mas ele vai articular, ele vai conquistar a pessoa, vai criar todo um ambiente, e quando essa pessoa já estiver dentro do ambiente, ele age. Ele age de forma que ele deixa pistas, mas essas pistas ele já deixa tipo assim. Quero ver se eles conseguem identificar. Por isso chama serial killer, porque ele começa a fazer uma série de assassinatos da mesma forma, do mesmo jeito. E ele tipo diz assim, tenta me encontrar. Tem várias séries aí na Netflix interessante. Ele diz assim, tem um filme que eu assisti, Cidade dos Ossos, né, Vanessa? Não, Legado dos Ossos. Que o cara ele matava as suas vítimas e deixava um ossozinho das outras. Ele tirava um dedo e deixava esse dedo, que era o osso, em cima da vítima. Que era uma prova para ver se a polícia conseguia identificar ele. Ele tem esse prazer de dizer assim, eu sou o cara, eu sou foda, mano. Vocês não conseguem me pegar, não. Isso é algo que eles são muito bons em manipular. Por isso, quando eu digo dentro da política, às vezes o cara não vai ser o psicopata que vai chegar a matar alguém. Mas ele vai, de certa forma, ele vai ter aquele domínio, aquela conquista de trazer a pessoa, de manipular, a manipulação. Tá entendendo? E também, se a gente for falar, também tem a questão do narcisista, né? O narcisista só que o narcisista, ele é mais fácil de se identificar. Já entrando nesse transtorno narcisista, ele é mais explosivo. O narcisista, ele é explosivo. Ele não consegue ser desafiado. Ele não consegue ser contrariado. Uma pessoa, quando ele é narcisista, ele é horrível de você conviver com eles. Não tem como a gente conviver com uma pessoa narcisista porque é conflito. A pessoa, geralmente o narcisista, ele assume uma liderança, mas não uma liderança positiva. Uma liderança opressiva. E, diferentemente do psicopata, o narcisista, ele já mostra logo os seus traços. Logo a identificação. Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco. Queremos agradecer mais uma vez aqui o apoio da Geni Eletro, Arena Telecom, Supermercado Duarte, Toca Materiais de Construção, Poço de Vir, Top Fitness, Academia. Vai deixar aqui todo mundo sarado aqui, né, Frank? Vamos entrar em forma, né? A Alisson disse que só vai sossegar quando a gente sair sarado aí, lá pro 100º podcast. Só tá difícil, né? Inclusive, eu tô conversando com o Frank para aumentar mais um pouquinho a mesa aqui para esconder a barriga, que é para ficar mais sossegado. Também nosso amigo Marido Carvalho, obrigado aí pelo apoio. Conversa com o nosso amigo Marco Aurélio, uma conversa importante, assunto da psicologia, esclarecendo, tirando dúvidas. Você que está com a gente também, pode deixar o seu pedido. Não esquece de seguir o nosso canal, Arara em Foco, deixa o like lá, se inscreve, e também o nosso podcast. Tem também o Saber Psiquismo, que é o meu Instagram, né? Quem quiser seguir aí é Saber Psiquismo, você vai botar lá, @Saber Psiquismo, que lá tem muitas informações, tem vídeos. Quero deixar um forte abraço a todos os seguidores aí. E venha também começar a seguir. E também eu peço a vocês, meus seguidores, que se inscrevam no Arara em Foco. É um programa aqui de muita importância das pessoas aqui de Arara, trazendo informações, né? Já teve outras pessoas aqui que já passaram por essa bancada. Hoje, nesse novo estúdio que estou aqui, eu peço que vocês se inscrevam no canal aqui do nosso amigo Inácio Lima e do nosso amigo Franklin. Falta demais, vamos lá, continuar o assunto. A
conversa tá boa. Você que Eu tá sei. aí, Vamos você continuar que mais manda. um pouquinho. Tem mais um tempo aí, meu diretor, tá ok? É. Pronto, vamos ter mais um tempinho aí pra gente E a conversar. galera que tiver A aí, janta já tá pronta em casa, não tem. não, já vim alimentado. Já, então tá O tudo certo. assunto, ele é dinâmico, ele é muito grande. Quem estiver aí assistindo, tiver ouvindo, se quiser perguntar, fique à vontade. Esse é o momento da gente estar interagindo. Vamos lá saber mais aí informações. Sobre essa questão, a gente já falou aí sobre a questão da depressão, falamos sobre ansiedade, falamos agora Da psicopatia, da psicopatia e do narcisismo, né? e narcisismo. Tem mais, assim, algo que a gente possa trazer de importante para o conhecimento, porque às vezes pode ter na nossa cidade, a gente não sabe também. É porque existe, na realidade, na nossa cidade, existe uma rede de apoio, né? Isso. Né? Tanto existe o NASF, né, que é os PSF, que ali tem a rede de apoio, tem psicólogos, é importante, e a pessoa às vezes se tiver algum problema, vá até o PSF, vá lá, marque a sua terapia com o psicólogo. Tem aqui a psicóloga Bruna, tem também a Angélica, na ação social tem a Liane, e essas pessoas ali, ela tem essa rede de apoio. Também tem os agentes de saúde, são muito importantes para identificar isso aí e tá dando esse apoio e encaminhando a pessoa para esse trabalho psicossocial, não é isso? E tá ajudando as pessoas a identificar, porque tem muitas pessoas que não têm essa informação, e através da ação social, do psicólogo social ali, ele vai estar encaminhando as demandas. Uma coisa muito importante que a gente tem que falar também, que traz muitos transtornos, como a gente está agora no dia 18, foi comemorado, não, é o mês que identifica, né, a questão do Maio Laranja, que é a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, do combate. Essa rede da psicossocial aqui do município, não só no município, mas no Brasil todo tem essa rede, ela é importante de identificar esses casos. Vamos supor, uma criança que ela sofre um abuso, a vida dela ela vai estar com sérios riscos de ser um adulto com vários problemas de saúde, também de ansiedade, problemas de depressão, problemas de toque, problemas de vários níveis. E é importante a gente identificar através dos agentes de saúde que tem essa interação diária com as pessoas e está levando, acompanhando essas pessoas para que elas possam estar identificando isso e estar apoiando essas pessoas. Não só a questão das crianças, mas também de pessoas que já é adultos que não têm esse conhecimento. Está chegando lá, já que às vezes não tem um apoio familiar. Às vezes até dentro da família é uma família disfuncional. A gente chama assim uma família... A gente não diz uma família disfuncional, né? As pessoas que eu costumo dizer é uma família desorganizada, uma família desestruturada, né? A gente tem mais assim, na terminologia a gente chama uma família disfuncional. É uma terminologia mais leve da gente estar falando. E quando existe isso, realmente não tem um apoio. E a pessoa não consegue encontrar apoio. Às vezes ela está querendo, mas não consegue. Por isso é importante. Vá até um PSF, tente buscar esse apoio quando você não encontrar na sua residência, na sua família. Então é importante demais esse esclarecimento, e a gente sabe que há esse apoio na nossa cidade, justamente, né, para as famílias, isso é muito importante. E se você, como diz assim, você às vezes tem uma certa timidez, chama no particular, às vezes tem os grupos, né, de cada PSF, de cada agente de saúde, mas se você tem de certa forma uma certa timidez ou não, eu queria conversar, chama no PV, converse, marca o horário. Não, o psicólogo, como eu falei agora há pouco, costumo dizer, ele é uma forma mais avançada, né, para escutar você, né, porque o padre fazia antigamente, né, dizer, vai lá, reza 2 Ave Maria, 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso, ou 50. Hoje não, o psicólogo já chega, conversa com você, olha, vamos tratar dessa forma, vamos fazer isso. Vai ter esse acompanhamento. E além também, né, lá, de certa forma, o segredo. Exatamente. É como um segredo de confissão vai lá. Você vai ter só a conversa, vai ser entre você e o psicólogo, você que está acompanhando a gente agora, é só entre você e ele, e uma orientação profissional para que você possa sair dessas crises de ansiedade, de depressão,
né, de dupla personalidade, que há pessoas, isso aí, inclusive há pessoas que precisam ter o acompanhamento, porque gera também nessa dupla personalidade, as pessoas, como muita gente tratam, entre aspas, de louco, acabam ficando violentos. E aí justamente essa conversa às vezes acaba pessoas que têm sim algum transtorno, mas que acompanhado pelo psicólogo, pelo profissional, ele vai conviver na sociedade normalmente com maior calma, né? Com certeza. Uma coisa importante aí, que você falou, Inácio, é a questão da ansiedade. Às vezes a pessoa ela se acomoda, ela às vezes passa por um psiquiatra, descobriu que tem ansiedade, ela vai tomar a sua medicação. E isso, a medicação vai trazer um prazer muito imenso para a pessoa. E ela não vai procurar terapia, ela vai ficar o quê? Viciada na medicação. Vira dependente ali. Vai virar dependente. O que acontece? A medicação, ela é boa? É. Ela é boa? É. Mas ela não é para sempre. Porque se você não tiver cuidado, você vai ficar dependente. O seu corpo ele vai estar tendo essa capacitação dos neurônios, vai estar ali tendo, esqueci até a forma de dizer aqui, que você vai ficando propício. E a medicação ela vai perdendo o efeito. Ela vai perdendo o efeito. E você vai aumentando a dosagem. E a pessoa ela não vai conseguir mais interagir. Ela fica nervoso, estressado porque não tem um remédio. Acontece muitas vezes na farmácia básica, uma pessoa que está ali terminando seu remédio, ela já fica ansiosa porque vai terminar o remédio e eu preciso pegar a medicação porque senão eu vou entrar na crise. Mas ela não está buscando esse apoio de fazer a terapia. Porque o psicólogo ele vai estar dando aquele acompanhamento para que você realmente vá deixando de estar usando aquela medicação e ter uma qualidade de vida melhor e você não ficar dependente. Imagina você ficar dependente, porque o remédio ele tem os efeitos colaterais a longo prazo. E isso vai trazer outras consequências. Por isso é importante o apoio do psicólogo, porque ele vai fazer esse acompanhamento a longo prazo, através dos ensinamentos, de técnicas, de como você lidar com essas situações no dia a dia. Aí assim a pessoa consegue sair. A ansiedade ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E você sabendo lidar com ela, você vive uma vida normal, sem problema nenhum. Gente, você que tem alguma dúvida também, está aqui o nosso amigo Marco Aurélio, pode tirar suas dúvidas. Você está aí acompanhando a gente, vai deixando o like, vai acompanhando aí. Fique à vontade aí, meu amigo Marcos, mais algum assunto importante que você queira trazer para a gente também. Inácio, é o seguinte, a gente falou de muitos temas hoje. A gente falou sobre a inteligência emocional, a importância do sono, falei sobre o sono. É só recapitulando aqui as informações, a gente falou sobre os neurônios, a melatonina, que é o hormônio responsável pelo nosso sono, pelo nosso relaxamento. A gente falou também da serotonina, dopamina, que é o hormônio da recompensa. É isso que é o hormônio que ele vai gerar. A gente chama hormônio do prazer, mas na realidade o hormônio do prazer é a serotonina. E a gente falou também da ocitocina, né, que é o hormônio do amor e também ele regula nosso estado de humor também. E se a gente for falar aqui da neuropsicologia, o nosso cérebro, ele, como eu falei anteriormente, ele é plástico. Existe a neuroplasticidade. E a partir do momento que você começa a ter esse autoconhecimento, essa inteligência emocional, os hormônios eles vão criando caminhos. É como se você passasse um caminho todo dia. Eu gosto de usar essa metodologia, vamos supor. Você vai fazendo um caminho todo dia. Vai ficando marca ali onde você passa. Mas se for um caminho de barra, de estrada... A gente vê como a gente vai no sítio, né? Vê aquele caminho e fica ali, né? Se acostuma. Aí vamos supor o seguinte. A gente tem o costume de fazer exercício físico. Nosso cérebro ele vai criando esses traços que vai dando para a gente mais vontade de fazer exercícios físicos. A gente tem vontade de estudar. Se a gente não começa, muita gente tem vontade, rapaz, eu não tenho ânimo de estudo, eu não tenho, sei lá, eu não sei estudar, não consigo. Não, você tem que tentar, você tem que buscar, você tem que criar esse traço. Mas para isso demora um certo tempo. E as pessoas, quando elas não conseguem, por isso a dopamina entra aí.
A dopamina entra aí, porque você vai fazendo algo, mas depois perde o prazer. Isso aqui eu não estou conseguindo, porque tudo na vida tem um tempo. Estudos provam para que você possa realmente criar o hábito, depende de cada pessoa. Tem pessoas com 15 dias ele já cria um hábito positivo na sua vida. Vamos supor, pessoas que não faziam uma atividade, após 15 dias fazendo ali, o corpo ele vai se adaptar, o cérebro ele vai se adaptar e vai achar aquilo normal. A partir do momento que você começa a fazer aquilo ali repetidamente, se torna um hábito. E esse hábito ele já criou um traço neural no seu cérebro que já está memorizado. E aquilo ali vai fazer parte da sua vida. A mesma coisa quando você não quer fazer nada. Também vai criar um traço, você vai ficar ali e você vai ficar acomodado. Por isso é importante a gente buscar, ir atrás, para que a gente possa criar nosso cérebro, essas ligações neurais, para que a gente possa se acostumar. Estudos mostram que, em média, o hábito ele demora em média 62 dias, 63 dias, se eu não me engano, para que você possa criar um novo hábito, para que possa criar esse traço. Isso não é uma regra definitiva, mas é uma média. É uma média que mostra que a pessoa, para criar um novo traço, em média 62 dias. Por isso é importante a gente criar um hábito. A mesma coisa é algo negativo. Você passou por algo negativo, uma situação constrangedora, você tenta evitar aquilo ali. Não é isso? Você vai para uma academia, aí você passou 15 dias, não viu o resultado. A pessoa vai desmotivar. A pessoa, em vez de continuar, ela desiste. E ela vai dizer, eu sou um fracassado. Por isso a persistência. Porque o nosso cérebro ele vai criar traço, mas isso demora um tempo. Até eu mesmo, assim, para estudar, eu estava querendo voltar a estudar agora, já para concluir meus estudos, eu estou já pensando em fazer especialização. Eu estava deixando o tempo passar, estava me acomodando. Eu paguei o TCC em 2020. Houve um problema no meu FIES, que eu tive que ir com a faculdade fazer uma renegociação para me pagar e poder voltar a estudar. Não teve jeito. Mas eu digo, tenho que ir, porque eu estava achando bom. E isso quando você passa, por isso essas informações, esses números de informação que eu trouxe hoje, porque eu voltei a estudar. E isso me trouxe um prazer, me trouxe um novo hábito, que todo dia eu tenho um cronograma. Por isso é importante a organização. Se a gente quiser fazer um hábito, a gente tem que organizar o nosso dia. A gente tem que saber o que vai fazer. Imagina, vou amanhecer hoje assim, eu vou fazer o que hoje? Vai ser no automático? Não, a gente tem que já traçar o nosso dia a dia, tem que ter um cronograma, tem que ter o hábito. Isso é importante e as pessoas não têm. Vive assim no automático. Eu quero conquistar isso. Mas o que você está fazendo para conquistar? O que você está levando ali para conquistar aquilo? Os seus hábitos estão... eu quero parar de fumar. Mano, mas você só está vivendo com pessoas que fumam. Mano, eu quero fazer exercício. Mas você só está convivendo com pessoas que não fazem exercício. Por isso é importante você mudar o seu hábito, procurar pessoas. Tem um ditado antigo que diz assim, diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso é um ditado sábio, que é importante demais. Por isso a gente não tem como fazer diferente fazendo a mesma coisa todo dia. Por isso o cronograma é importante. Você criar um cronograma. Olha, eu vou fazer de tal hora eu vou estudar. De tal hora eu vou para a academia. Porque o seu cérebro ele vai dizer aqui, opa, esse é o horário. E você se adapta a isso. Você organiza o seu dia e as coisas começam a dar certo. As coisas começam a funcionar e a fluir. Por isso é importante a gente viver num ambiente que seja um ambiente positivo, não um ambiente hostil. A gente não pode querer conquistar algo se a gente está vivendo com pessoas que são negativas, pessoas que não botam você para frente. Não é que você vai evitar as pessoas, mas quando você começa a ter um novo hábito de vida, uma qualidade de vida melhor, você mesmo que se afasta um pouquinho, porque você realmente diz, isso aqui para mim é melhor. Eu não vou fazer isso aqui. Estou vendo que está dando resultado. Não dá resultado. Você não tem como conquistar algo fazendo diferente. É óbvio. As pessoas não perceberam isso ainda. Eu demorei um tempo para perceber isso. Estou percebendo e estou me policiando. Porque é óbvio. Você não tem como conquistar algo fazendo a mesma coisa todo dia se você quer conquistar algo diferente. Não tem. É impossível. Isso é importante, eu deixo esse recado para todos, que se você quer realmente conquistar algo, busque aquilo e evite as pessoas que não botam você para frente. Isso é importante, porque senão você vai ter um desgaste emocional, você vai se matar porque você está querendo algo e
e aquilo ali não está indo para frente, você não está conseguindo, isso é frustrante. E o tempo passa. Mas também para a gente conquistar algo, a gente também tem que ter paciência, saber que tudo leva um tempo. E quando a gente conquista, hoje as pessoas vivem no imediatismo, Inácio. Vivem querendo as coisas para ontem. Eu quero agora, quero agora, quero agora. Isso vai gerar uma ansiedade. Isso vai gerar um estresse. O estresse é um tipo de ansiedade. Querer conquistar tudo para agora, para agora, para agora, você fica naquela ânsia. Isso é sofrer. E eu deixo esse alerta para todo mundo. É importante a gente se policiar e ver o que está fazendo bem e o que não está fazendo. A você que está acompanhando a gente, o nosso Ararim Foco, já passamos de 1 hora aqui no nosso podcast. Quero agradecer aqui já o nosso amigo Marco Aurélio. Muito obrigado. Aqui que fez uma pergunta. Pela nossa... esse bate-papo gostoso, claro, vai responder, não pode deixar a pergunta de ninguém aqui. Então vamos responder antes da gente aqui. Daqui a pouquinho concluir o nosso podcast, já vamos mais de 1 hora aqui no Franklin Forum. O assunto, quando é bom, vai fluindo. Mais de 1 hora. Nem parece, né? Mas se tiver... Fica à vontade. Vamos à pergunta. Tem o nosso amigo aqui, o meu seguidor aqui, o nosso amigo também, Vanvan, que está aqui. Ele perguntou o que você diz sobre o autoconhecimento, a busca de autoconhecimento. É o que eu falei aqui. A busca do autoconhecimento é importante. É você sempre estar trazendo para você algo novo. E quando você busca algo novo, você cria esses traços neurais e você vai aprendendo mais, você vai se autoconhecendo. Um exemplo seria o seguinte. Vamos supor o seguinte. Esse autoconhecimento que a gente adquiriu no nosso dia a dia. Isso não vai gerar um prazer? Não vai gerar algo que nos dá prazer? A gente vai querer mais. Vai querer estar trazendo mais para a gente esse autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é um crescimento. E esse crescimento só vai trazer coisas positivas para a gente conquistar cada vez mais. Mas para isso, autoconhecimento é tempo, dedicação e paciência. Inclusive a gente muitas vezes coloca como desafio, né? Eu costumo dizer o seguinte, você coloca aqui algo para fazer, eu não consegui fazer. Enquanto eu não concluir aquilo ali, não consegui fazer, eu não me contento. De certa forma, eu entro nesse meio também do autoconhecimento. Quando a gente chega, tem aquele desafio, apareceu isso aqui para fazer, eu não consigo fazer. Eu passo dias e dias, viro noite, às vezes se for preciso. Enquanto eu não conseguir, então fica livre. Eu fico tentando, teimando. Agora aí também é outro problema. Justo. Porque também a teimosia. Tem algo que realmente não vai dar. A gente tem que ter às vezes, essa humildade de saber, não, isso não é para mim. E às vezes abrir mão. E saber se desligar disso. A gente não consegue. Não consegue desligar, fica batendo a cabeça, meu amigo. É como se estivesse dando martelada na cabeça 24 horas. O cara não se desprende e fica fazendo o errado direto. Aí não tem como. Você não quer... Meu amigo, você sabe que não dá certo, espera aí, vamos ver outra forma. Isso é inteligência. Isso é sabedoria. Se você vê que tá dando errado, que está lhe trazendo consequências, você vai estar se matando por aquilo ali. É a mesma coisa de você querer ensinar algo a alguém. E essa pessoa não quer aprender. Você vai se matar por essa pessoa. Você vai querer empurrar ali, abrir a cabeça dela, botar, não tem como. Por isso, às vezes, a gente tem que abrir mão e dizer, não adianta. Bola para frente e tentar de novo. Se não deu certo por esse caminho, vamos por esse caminho. Às vezes não é fácil, porque a pessoa está habituada àquilo ali. É como eu disse, criou um traço que a pessoa não consegue enxergar outro caminho. Aí, por isso, a inteligência, a sabedoria emocional é importante para a gente ter esse olhar e saber o que está sendo certo e o que está sendo errado no nosso dia a dia. Para a gente não ficar se maltratando, né? É verdade. Gente, mais uma vez aqui agradecer ao nosso amigo Marco Aurélio. Obrigado mesmo pela presença mais uma vez. Ele que foi o primeiro a acreditar no projeto do podcast. A gente fez o primeiro convite. E aí a gente vai fazer novos convites, vão vir. Não é vamos dizer assim, a primeira já veio, a segunda já veio. Que vira esse caminho habitual, como você fez assim, até eu já falei também, o caminho habitual. E venha mais vezes também a gente possa trazer esse conhecimento para a nossa população ararense, para a população em geral que está assistindo a gente agora, porque muita gente tira suas dúvidas. Com certeza. E através do podcast, muita gente hoje vai ter conhecimento, né, e pode ficar aí. Às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar. Exatamente. E aí o podcast é esse caminho que a gente vai trazer grandes profissionais, grandes pessoas
para trazer o conhecimento e tirar as dúvidas de muita gente. E aí você que acompanha o nosso podcast, anota aí as perguntas, porque em um novo convite, a gente vai trazer novamente depois, para tirar justamente essas dúvidas aí do pessoal. Agradecer a todos que interagiram, a todos que estão no Instagram, aí acompanhando, né? E a todos que estão também no nosso canal do Arara em Foco. Deixa já o seu likezinho, já acessa lá o nosso canal no YouTube, se inscreve aí e acompanha. Agradecer aqui a assessoria de comunicação do nosso amigo Marco Aurélio, a pessoa da Vanessa aí, né, que está aí. Liberou, agendou para que pudesse vir. Eu me dei esse apoio moral, né? Com certeza. Apoio... Como diz, né? Por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? É o alicerce da gente, para que a gente possa fazer um grande trabalho. Agradecer ao nosso amigo Frank aqui também, que está na parte técnica, que em breve vai estar aqui na conversa com o Gordo também, né? Já disse aí. Então, vai ser esse bate-papo gostoso. E mais uma vez, agradecer a você, Marco. Eu quero também deixar aqui as considerações finais, né? Fique à Agradecer a vontade. você. Hoje, eu acho que hoje foi muito bacana, eu acho que foi muito positivo. Já a gente se sentiu mais solto, né? Se sentiu mais solto, um ambiente melhor, mais iluminado, mais refrescante, né? Mais ventilado do que naquele dia. Naquele dia foi o início, foi o projeto piloto, mas estou vendo que está crescendo. Como dizer, você plantou a semente e hoje a gente já está colhendo os frutos, né? E a todos vocês, amigos do canal, deixe um forte abraço do Arara em Foco. Se inscreva, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque aqui você tem várias informações, não só da área da psicologia, mas de várias outras áreas. E são pessoas da terra, né? Isso que é importante, você está valorizando as pessoas da terra. Justamente, a gente tem grandes profissionais que a gente não conhece. E às vezes não é valorizado. Isso. E precisa, isso é importante. Você teve esse olhar, e isso está trazendo uma grandeza e mostrando a capacidade da nossa terra. De pessoas que realmente são inteligentes e que têm um autoconhecimento a trazer para todos nós. Eu deixo aqui um forte abraço para todos vocês. Agradeço desde já também a todos aí que participaram do Saber Psiquismo. Inácio, agradeço mais uma vez essa segunda oportunidade de estar aqui. E quando eu tiver agendado, depois pega aí já. Aí na produção, o cara fera aí que me chamou desde o início. Eu também fiquei assim, disse, rapaz, vai arregaçar. Foi de repente, embora. Pegou meio assim num... para não ter a chance de recuar, né? Exatamente. Agradeço a todos os meus amigos. Eu não vou falar o nome de ninguém, porque Felipe aqui também estava aqui ao vivo, aqui, meu amigo Ramon, que estão participando, que me dão um apoio também, a minha namorada que me dá apoio, a minha mãe, Marilene, que me dá apoio, ao meu irmão Alfredo, todos esses que acreditam e que a gente pode sempre trabalhar nessa interação. Um forte abraço a todos vocês. E queria só deixar uma frasezinha de final aqui. Se você não aprender a controlar suas emoções, eventualmente elas controlarão. Ela vai controlar você. Por isso é importante essa inteligência emocional, saber ter esse autocontrole. Um forte abraço a todos e muito obrigado. Gente, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Próxima quinta-feira a gente vai estar aqui de volta com mais um bate-papo gostoso aqui no nosso podcast Arara em Foco. Agradecer a todos que ficaram conectados, a você que ainda vai assistir, que Deus ilumine os seus caminhos e um ótimo final de semana. Quinta-feira eu estou de volta, viu, Fran? Se Deus permitir, estarei aqui. Se não me levar antes, eu retorno. Grande abraço a todos.